Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o programa Saúde no Ar. Estamos juntos a partir de agora, desejando a você uma excelente semana. Que bom estarmos juntos mais uma vez. O Saúde no Ar trazendo para você diariamente informação e orientação para que você possa cuidar do seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Eu sou Patrícia Tosta, a partir de agora estaremos juntos em nosso programa, iniciando mais uma semana com você, hoje falando sobre a área de pediatria. Estamos começando a Semana da Criança e vamos conversar sobre isso. Como cuidar das crianças, quais são os primeiros cuidados, como deve ser essa primeira visita ao pediatra e os exames iniciais. É para isso que eu lhe convido a participar com a gente do Saúde no Ar de hoje, falando sobre a saúde infantil. Os nossos canais de participação, você já sabe, é o nosso e-mail produção@portalsaudenoar.com.br. Acesse também o nosso site, é o www.portalsaudenoar.com.br. Se é saúde, saúde no ar. E assim que nasce, o bebê passa por uma avaliação para saber como está a saúde e a capacidade do seu desenvolvimento. Além de observar o funcionamento de cada parte do corpo do recém-nascido, os médicos buscam detectar problemas para prevenir doenças futuras. E com isso, é realizada uma série de exames, entre eles o já conhecido, muito conhecido e divulgado, o teste do pezinho, mas também o teste da orelhinha, o teste do coraçãozinho e o teste do olhinho. Sobre esses primeiros exames, sobre os primeiros cuidados básicos com a saúde da criança, nós vamos conversar no programa de hoje com a especialista no assunto, Lícia Moreira, ela que é pediatra e neonatologista, presidente também, e ela membro da Sociedade Baiana de Pediatria. Muito bom dia. Bom dia. Esses cuidados iniciais são realmente importantes para o desenvolvimento da criança? Eles são muito importantes, Patrícia. Eles, na verdade, têm uma ação de prevenção, como você acabou de falar. Nós conhecemos muito, o público já conhece bastante o teste do pezinho, que ele é feito a partir de 72 horas de vida. Por que ele não é feito antes? Porque alguns dos exames que são feitos no teste do pezinho dependem de um volume de dieta. Nos 3 primeiros dias, a criança ingere ainda um baixo volume de leite, né, de colostro, né, da produção de colostro e de leite materno. Então, esse teste poderia dar falso negativo. Por isso que nós fazemos a partir de 3 dias o teste do pezinho, e isso tem mudado muito. Ele vai detectar uma série um teste de triagem, na verdade o nome científico é a triagem neonatal. Ele faz uma série de triagens de algumas doenças que poderão, se a gente dá um diagnóstico precoce, ter os cuidados iniciais e evitar que essa criança tenha problemas no futuro. Alice, antes mesmo dos exames iniciais, a criança passa por uma avaliação, é o primeiro teste, né? A primeira avaliação no momento que nasce. Olha, isso é muito importante. Tanto o exame que nós fazemos na sala de parto, que avaliamos a vitalidade, fazemos um exame mais geral do recém-nascido. E em torno de 3, 4 horas de vida, nós fazemos aquele exame mais, eu diria, mais detalhado, né? Que eu sempre coloco para os estudantes, que é o exame assim que a gente não pode deixar de passar nada, porque é aquele exame que você pode definir condutas para o resto da vida do indivíduo. Então, inclusive, é assim, uma coisa que nós orientamos muito na Faculdade de Medicina é que seja feito, o estudante aprende como fazer esse exame. Tem peculiaridades no período neonatal que facilitam muito para a gente dizer se aquele recém-nascido está bem ou não. Isso, né? Independente da unidade onde ele vem. Pública, privada, esse exame é qualquer unidade deve ser feito, garantido ao recém-nascido. E os pediatras estão habilitados em fazer esse tipo de avaliação. E o que é avaliado, né? Quais são as notas, digamos assim, que as crianças são submetidas? Na sala de parto, nós temos o teste de vitalidade, que é bastante conhecido, né? Que é o boletim do APGA, e ele tem um valor no 5º minuto de vida, tem um valor diagnóstico e prognóstico. Aquela criança que não nasceu com uma boa vitalidade, ela pode ter problemas no futuro, e a gente orienta para o pediatra que for acompanhar ter um olhar maior para o segmento daquele bebê que não teve um APGA muito bom. É aquele APGA abaixo de 8, né?
Então, essa criança precisa ser seguida com um olhar diferente, com mais cuidado para o neurodesenvolvimento, como é que ela vai desenvolver a sua parte neurológica. É importante, né, que a mãe já saia orientada. Já sai orientada, é isso. No resumo de alta, quando nós fazemos as 48 horas, o bebê sai da maternidade, ele já sai com esse tipo de orientação para o pediatra que vai acompanhá-lo. Né? O resultado desse exame, você falou abaixo de 8, né? Que é um número significativo. Ele vai variar, depende do quê? Do pré-natal, da condição da mãe, da própria condição dessa criança? Depende, sobretudo, da condição da criança. É claro que o pré-natal vai estar influenciado. Se é um prematuro, se é uma criança que a mãe não teve acesso ao pré-natal ou não fez um pré-natal de modo adequado. Então, a assistência ao parto, se a assistência não foi a melhor possível, já chegou num período expulsivo, enfim. Isso depende de vários fatores, tanto do pré-natal, como da condição do nascimento e da própria criança em si. É um tripé. Tudo vai depender de como essa criança vai nascer. Agora, se ela tem uma nota acima de 9, isso é garantia de que ela vai ser um bebê saudável? Ótimo, normalmente ela tem uma chance enorme de ter um bom neurodesenvolvimento. Acima de 8, eu diria de 8, 9, 10 é o que a gente quer. É um bom boletim no 5º minuto. Primeiro minuto a gente não valoriza mais. Isso depois é repetido, essa avaliação? Não. Isso aí é só na sala de parto, para a gente ver a vitalidade imediata do bebê. Nós fazemos com 3, 4 horas de vida o exame clínico do recém-nascido, que vai desde a história que nós escolhemos com a mãe no pré-parto, na sala de parto, e o exame físico mesmo do recém-nascido, propriamente dito. Olá, bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia. Oi, doutora, eu tive minha filha quando o Espanhol era um grande hospital no 4º andar, só que ela nasceu cesárea, que eu tinha passagem pequena, e nasceu com 2,750 kg e teve um problema de icterícia. Quando a gente tem uma filha que sai do hospital e minha sogra dizia, você tem que ficar no apartamento, mas o hospital dizia, não, que eu não podia ficar no apartamento se a menina ia ficar na UTI neonatal. Aí eu vim para casa triste. Aí minha filha também, agora do Rio de Janeiro, ela teve uma criancinha, a criança vai fazer 4 meses. Com fé em Deus, ela vem agora voltar no 2º turno, porque ela está trabalhando lá no Rio. Então, a criança está com 3 meses, vai fazer 4 meses, nasceu com 1,8 kg. E minha filha teve um negócio com a água, saiu antes do tempo. Mas ela teve todo esse tratamento da neuropediatra, neonatal, do pezinho, teste do pezinho, teste do cérebro, teste da visão. E eu disse, minha filha, você está em boas mãos, porque aqui em Salvador, a mesma coisa que você teve, sua filha está tendo no Rio de Janeiro. Então, você está bem acompanhada, confie em Deus. A filha está gordinha, com 5 quilos e tantas gramas. Tem um leite especial que ela tem que tomar, ela deu a mama, mas depois ela teve um refluxozinho e está acompanhando tudo que a senhora está falando, doutora. E ela vem e eu vou dizer, eu escutei a doutora da Rádio Excelsior, ela disse que é isso mesmo, que até com os alunos da UFBA ela faz isso. Qual o seu nome, querida? Meu nome é Gislene Serafim Guimarães, aqui da Barra. Obrigada, então, Gislene, pela sua participação. Seu netinho ou netinha, né? Também está sendo bem acompanhado no Rio. O Rio é um dos grandes centros, né, de neonatologia, de cuidado. Seu neto deve ter nascido prematuro, com 1.800 gramas. E nós fazemos, tanto lá como aqui. Hoje já é um programa que existe todo de um empenho, né, do Ministério da Saúde. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem capacitado seus profissionais e nós, nas universidades também, para dar uma melhor assistência ao recém-nascido. Hoje, nossos indicadores assim, são bem diferentes do que era há 20 anos atrás. Hoje, a mortalidade é bem menor. Felizmente, a gente tem caminhado, né? É uma área que é mais confortável para a gente dizer assim, os indicadores de mortalidade infantil têm melhorado muito, né? E voltando para a triagem, lembro que naquele primeiro exame que eu falei de 6 horas, de 4, 6 horas, aquele exame mais detalhado do recém-nascido, nós incluímos aí o teste do olhinho. Né? Então, o teste do olhinho já é feito ali na maternidade, nas 6 primeiras horas. E que nós vamos ver o quê? Se o bebê tem catarata, se tem algum tumor no olho, retinoblastoma. Então, esse teste é muito importante. Ainda na maternidade, nós fazemos o teste da orelhinha, que a Patrícia falou aqui no início, para ver se aquele bebê ouve bem. Né? Então, nós nos preocupamos muito, principalmente nos bebês de risco, aqueles bebês que têm menos de 2.500 gramas,
Então, esses bebês devem ser avaliados, mas todos, uma criança uma criança que nasceu bem, deve ser avaliada também ao nascer com o teste da orelhinha. E o do coraçãozinho também, nas maternidades públicas da Bahia, fazem nas 24 horas. Então, crescendo aí, né, esse diagnóstico, ampliando essa prevenção da criança desde o momento que ela nasce. Depois eu queria voltar algumas coisas colocadas pela ouvinte anterior. Ela falou sobre baixo peso, a questão na introdução de um leite artificial, refluxo. São questões bem comuns que acontecem muito e que preocupam as mamães. Oi, Maria Clara. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, eu gostaria de saber o significado de sopro no coração. Porque eu tenho uma afilhada, a filha do meu irmão, ela tem 4 aninhos, ela nasceu assim, bem magrinha. Quando agora a pediatra pediu um ecocardiograma, disse que ela está com sopro no coração. Eu fiquei muito preocupada ontem quando eu soube essa notícia. Aí eu gostaria de saber mais ou menos assim, com os riscos, sei lá. Ok, esse diagnóstico de problema cardíaco já nos primeiros momentos, na primeira infância, doutora? Isso é comum? Não é comum cardiopatia na primeira infância, não é comum, mas deve ser triado. Por isso que nós fazemos hoje o teste do coraçãozinho, que é um ganho mesmo, né? Se faz a triagem de uma maneira mais grosseira. Há 4 anos atrás isso não ocorria, possivelmente por isso essa criança agora que teve o diagnóstico, né? Então, quanto mais precoce se diagnosticar, ótimo. Não deve ser uma situação grave, porque é um bebê que está com uma criança que está com 4 anos de idade, né? E agora no achado de exame físico, mas de qualquer forma deve ser visto, avaliado pelo especialista para ter a melhor condução possível. Um assunto importante, claro, vamos tratar também aqui ao longo do nosso programa Saúde no Ar de hoje, mas agora nós queremos conhecer um pouco do trabalho do Martagão Gesteira, referência no atendimento de crianças e adolescentes. Saúde na sua cidade. Nossa convidada, Adriana Cardoso, pediatra e diretora técnica do Hospital Martagão Gesteira. Bom dia, Adriana. Bom dia, Patrícia. Então vamos conhecer um pouco do trabalho do Martagão, a abrangência hoje, quantas crianças vocês recebem e os serviços que são oferecidos pela unidade. Perfeito. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a produção, da Rádio Celso pelo convite de estar aqui, apresentando um pouquinho do trabalho da nossa instituição. Portanto, o Martagão Gesteira é hoje um hospital exclusivamente pediátrico, o único de Salvador, que atende a 100% da população do Sistema Único de Saúde. Então, ele é 100% SUS, é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, e que hoje, como Patrícia, você colocou, é referência para o atendimento à saúde infantil de todo o estado da Bahia. Nós temos hoje 170 leitos ativos, são cerca de 7.000 atendimentos mês, 700 cirurgias cardíacas, 700 cirurgias como um todo, e a referência em alta complexidade, tanto cirurgia neurológica, cirurgia cardíaca, oncologia. Nós temos hoje um público, principalmente, tanto de Salvador, região metropolitana, mas também todo o interior do estado. Então, essa mãe que busca esse atendimento, esse acompanhamento, até na área de alta complexidade, como você falou, tem lá no Martagão Gesteira esse suporte. Perfeito. Agora, qual é a porta de entrada? Como é que ela tem acesso a esse serviço, Adriana? Perfeito. Então, hoje esses pacientes, eles podem entrar para o Martagão Gesteira através da rede municipal de saúde. A marcação é realizada nos próprios postos, e a mãe, ela não precisa se deslocar quando ela tem um município que é pactuado com Salvador, ela pode fazer a marcação no próprio posto de saúde do município. Então, o paciente chega ao Martagão, hoje nós temos um atendimento pediátrico de forma integral, que é realizado diariamente no hospital, e mais de 30 especialidades médicas, como neurologia, cardiologia, gastro, otorrino, cirurgias. Então, ortopedia, todas essas especialidades médicas podem ser agendadas e conduzidas no próprio hospital. Se você tem alguma dúvida, ou já é paciente, já faz o seu acompanhamento, o acompanhamento do seu filho ou filha no Martagão Gesteira e quer tirar dúvidas, aproveita também essa oportunidade para conhecer um pouco melhor o serviço. Nós estamos falando também hoje com a professora da Universidade Federal da Bahia, pediatra e neonatologista, Lícia Moreira, falando sobre a saúde da criança. E a pergunta da nossa ouvinte, ela falou algo que às vezes acontece e que deixa a mãe um pouco preocupada, que é a icterícia. Que problema de saúde é esse? Qual seria a causa e o tratamento, doutora? A icterícia ocorre, é uma das situações bem frequentes no período neonatal. Em torno de 30%, 40% dos recém-nascidos têm algum grau de icterícia. O que é isso? É a manifestação na pele,
clínica, manifestação clínica do aumento de um pigmento chamado bilirrubina. Esse pigmento, ele vai ser decorrente ou de uma destruição de hemácias, quando, por exemplo, a mãe tem um grupo sanguíneo e o bebê tem outro. Então, existe uma incompatibilidade, então destrói hemácias e isso vai produzir bilirrubinas. E a tradução do aumento da bilirrubina, como eu falei anteriormente, é a icterícia. Pode ser por isso. Isso é uma causa relativamente frequente. E a mais comum é o que nós chamamos de icterícia fisiológica. O fígado ainda não está maduro, o organismo ainda não está maduro para metabolizar, para caminhar com esse pigmento, e aí acontece que a icterícia vai se manifestar no recém-nascido. Então, as causas mais comuns, a mais comum, na verdade, é a icterícia fisiológica. O organismo ainda não está tão maduro para metabolizar essa substância, que se chama bilirrubina, e também as icterícias por incompatibilidade, que as mães já conhecem. Por exemplo, a mãe é RH negativo. Então, o bebê veio RH positivo, teve o grupo sanguíneo do pai, né? O RH, o fator RH do pai. Então, pode acontecer isso. Há uma destruição de hemácia e faz um aumento da bilirrubina e tem a icterícia. A grande maioria tem uma evolução boa, mas naquelas situações em que tem aumento do número de bilirrubina, as taxas estão elevadas, aí precisa fazer o tratamento, que é a fototerapia, que é bem conhecida, e às vezes em algumas situações precisa até se fazer transfusão. Mas de um modo geral, ela evolui de uma maneira tranquila. Voltando a falar sobre os exames, que é o nosso foco de hoje, o teste do pezinho é aquele bastante conhecido. Falamos até aqui que as mães esquecem de outras coisas, mas o teste do pezinho não, né? Felizmente elas fazem, não. Felizmente não. Mas essa cultura também para os outros testes, da orelhinha, do olhinho, isso já está também assim? Isso tem caminhado, né? Mas nós precisamos realmente assim, enfatizar muito, de exigir que seja feito o teste do olhinho. Isso vai ter a prevenção, minha gente, da catarata, do retinoblastoma. Isso é fundamental que a gente faça, as maternidades já estão aparelhadas para isso. E não esquecer também do teste da orelhinha, né? Então, se a gente já sabe, se até os 4 meses isso não é diagnosticado, isso vai influenciar no neurodesenvolvimento. É aquela criança que não ouve, ela vai ter dificuldade de se contactar com o ambiente, o seu desenvolvimento poderá ser prejudicado. Então, quanto mais cedo diagnosticar um problema de diminuição de um déficit auditivo, melhor para o desenvolvimento da criança. 3328-7666 é o nosso telefone. Lembrando a você, mamãe, vovó, você, cuidador de criança, que está ouvindo o programa de hoje falando sobre essa área, problemas na área de saúde infantil, liga para a gente, 3328-7666. Então, a mãe já sai da maternidade com a indicação desses testes. Até os 4 meses deve ser feito, alguns antes até. Na rede pública, ela encontra facilmente essa assistência. Depois vamos saber também no Martagão se aparece algum problema de saúde, é detectado em alguns desses exames, como o Martagão dá suporte. Olha, na maternidade ela deve fazer já o teste do olhinho, o teste do coração e a solicitação do teste do pezinho. Porque, como eu falei, o teste do pezinho se faz a partir de 3 dias, então a gente já dá a solicitação e ela faz nos postos de saúde. Quanto ao teste da orelhinha, nem todas as maternidades ainda estão capacitadas, mas eu acredito que em breve, pelo menos na cidade de Salvador, as maternidades estarão habilitadas para poder fazer o teste da orelhinha. Se não tiver, tem alguns locais em Salvador, na rede SUS, nós estamos falando da rede SUS, e os pacientes têm acesso, as crianças vão ter acesso para fazer essa triagem. Lá no Martagão, quando aparece algum tipo de problema, quais são os problemas mais comuns que vocês tratam lá, Adriana? Então, Patrícia, é importante que as mães fiquem atentas, como a doutora Alícia colocou, a importância da realização desses testes, né? Porque no Hospital Martagão Gesteira, a gente atende algumas crianças que, por conta do próprio acesso, muitas vezes, ou a mãe inicialmente foi indicada a realização do teste, mas por qualquer razão não pôde realizar. A gente atende algumas crianças com consequências, né? Do algum problema de saúde, que isso vai interferir e a gente vai poder acompanhar lá na instituição. Por exemplo, hoje nós temos um programa dentro da instituição, em parceria com o governo do estado, dito Projeto 600 Corações.
Então, o teste do coraçãozinho é um teste novo ainda, mas que já é realizado e que é fácil realizar, na verdade, nas maternidades. Então, a gente pode conduzir esse paciente lá como? É detectado o problema ao nascimento, né? O defeito cardíaco congênito, ele pode acontecer em 1 a cada 100 crianças. E a gente teve, há 5 anos atrás, tinha uma fila de 500 crianças com defeitos cardíacos que por falta de acesso, muitas vezes, ou por falta de diagnóstico precoce, não tinham ainda sido realizadas cirurgias. Então, a gente fez em parceria com o governo esse programa e hoje a gente tem 540 crianças operadas na instituição, né, graças a essa parceria, que podia ter sido detectado mais precocemente, logo ao nascimento, essa criança teria um melhor prognóstico, a melhor sobrevida, né? Quando a gente faz o teste, ao nascer, detecta o problema e logo é encaminhado para o pediatra, para o cardiologista, para que seja feito o exame especializado, o ecocardiograma, o atendimento pediátrico integral, junto com o especialista, que é o cardiologista. Então, hoje nós temos já uma quantidade grande de crianças operadas, né, graças a esse projeto, e ele pode ter apoio do teste do coraçãozinho, que é realizado logo ao nascer. Outra situação, por exemplo, muito comum é em relação ao teste da orelhinha. Né? O teste da orelhinha, quando é detectado um problema ao nascer, a criança ou alteração auditiva, ela é encaminhada a um serviço de fonoaudiologia, um serviço de otorrino, e a partir daí essa condução é feita, porque a gente sabe que os problemas da linguagem, os problemas de aprendizado, eles se devem muitas vezes por alterações auditivas que podem ser detectadas logo ao nascimento. Então, daí a importância desses testes, né, que devem ser feitos logo ao nascer. Às vezes dá uma demora para esse diagnóstico, às vezes a criança é considerada até como autista, ou que ela tem baixa capacidade de aprendizado, e nada, né, mais do que simples um problema de audição. Não ouve, aquela criança não ouve, e esse exame não foi feito a tempo antes dela iniciar a fase escolar. A bilirrubina, que eu falei, que leva à icterícia, é um pigmento, se ele vai para o sistema nervoso central, para o cérebro, né, da criança, ele pode dar alterações de comportamento, alterações, sobretudo alteração de motora, a criança pode demorar mais de andar, pode ter dificuldade até mesmo sobretudo motora, de andar, mas pode ter também dificuldade no aprendizado, mas isso são níveis bastante elevados. O Roberto Santos, eu acredito, e as maternidades assim, estão, na verdade, assim, bem aparelhadas e tudo, e naquela época já estavam, tanto que seu filho ficou 14 dias lá, então para se fazer um tratamento adequado. A gente não vê muito isso hoje mais, né, como se via há 30 anos atrás, né, de ver crianças que podiam, que a gente chama de impregnava o sistema nervoso com essa substância chamada bilirrubina, e isso poderia dar problemas no futuro. Hoje isso é bem menos, porque as maternidades, os médicos já estão capacitados para dar um diagnóstico mais precoce e tratar adequadamente. Eventualmente a gente encontra ainda crianças que tenham problemas decorrentes de aumento de bilirrubina, mas isso já bem menos do que em outras épocas. Mas fica difícil a gente dizer assim. Pode ter sido outros fatores que tenham levado a isso que você chama de bastante mais nervoso, que seu filho esteja bastante mais nervoso. Mas assim, é difícil a gente dizer que foi por icterícia. Existe essa possibilidade? Existe. Não deve ter sido uma icterícia tão tranquila assim, porque levou 14 dias em tratamento, né? Mas fica difícil, como eu já falei algumas vezes, da gente afirmar que é por conta da bilirrubina. Às vezes uma preocupação da mãe, ocorre isso, às vezes a primeira gestação, o primeiro filho, e mães que não conseguem levar o filho para casa logo nos primeiros dias. Ele acaba tendo que ficar internado por conta da icterícia ou baixo peso, e é uma preocupação depois se o desenvolvimento dessa criança que tomou antibiótico logo no início vai ser normal. Doutora, fala um pouco disso. Pois é, por isso que a gente tem que ter a garantia, quando o bebê precisou de algum suporte no período neonatal, do seguimento. O pediatra, nós já orientamos a mãe 48 horas após a alta do hospital, ter uma consulta com o pediatra, procurar e o pediatra ficar atento para como é que a criança está crescendo, como é que está desenvolvendo, se tiver alguma alteração, encaminhar para fisioterapia, encaminhar para fazer uma orientação mais adequada, a depender do que esteja ocorrendo no evoluir do desenvolvimento. Então, ficar bem atento para isso. Hoje, e já há algum tempo, existe essa preocupação, né? Tanto a Sociedade de Pediatria, como as escolas médicas, todas têm capacitado o pediatra nesse sentido, de olhar mais para o desenvolvimento da criança e para o crescimento também. Hoje é um grande desafio
essas crianças, porque a gente pensa assim, nasceu pequeno, não vai engordar, mas às vezes a criança que nasceu muito pequena tem uma chance também de ser obesa no futuro. Então, hoje já existe todo esse cuidado, né, do pediatra de ficar atento tanto para o crescimento, para evitar que a criança não cresça adequadamente, não seja bem nutrida, como também a criança obesa, né, e a criança que tem alguma necessidade neurológica. E nesse ponto também, Martagão, dá essa assistência, Adriana, criança com baixo peso ou acima do peso, criança que está com problema de obesidade, ou desenvolveu ou tem um problema neurológico, como é o suporte que é dado lá no hospital? Então, Patrícia, como eu coloquei, hoje a gente tem mais de 30 especialidades médicas, né, dentro da instituição. Dentre elas, nós temos um ambulatório de nutrologia, por exemplo, que a gente direciona as crianças com baixo peso, pacientes com obesidade e outras doenças como desnutrição, que apesar de ter reduzido muito nos últimos anos aqui no nosso estado, né, em virtude de todas as campanhas realizadas de saúde, a mortalidade infantil ao longo desses anos tem diminuído e a desnutrição era uma grande patologia que era responsável por essa mortalidade. Nós hoje temos ainda pacientes desnutridos que recebemos de todo o interior, né, do estado. Então, esse segmento é feito, no momento inicial pode ser feito internado, depois é realizado ambulatorialmente. E além disso, a gente tem outra especialidade de extrema importância, que é a neurologia, que acompanha os pacientes com problemas neurológicos, com atraso de desenvolvimento, transtornos de linguagem, cognitivo, tudo pode ser realizado na própria instituição. Testes diagnósticos, né? E também todo o processo terapêutico é conduzido lá. Então, quem vem do interior vem pela regulação ou é indicado por um profissional? Como é que é feito esse fluxo para captar, Adriana? Pelo interior, ele pode ser, se o município ele é pactuado com Salvador, ele pode marcar o atendimento diretamente no posto de saúde do próprio município, ou então, caso o paciente necessite um internamento mais prolongado, alguma coisa especializada, é feito através de central de regulação do estado. Né? E nós recebemos os pacientes de forma regulada. Muitas vezes a mãe que não tem um plano de saúde pode pagar uma consulta particular numa situação de emergência, quer levar o filho para um atendimento de emergência. O Martagão seria indicação também nesse caso ou não? Só tratamento ambulatorial? Ele é feita essa emergência, na verdade, a nível de as unidades do estado, né, de emergência, recebem um paciente. Então, os outros hospitais em que tem emergência porta aberta, porque nós hoje temos uma emergência referenciada. Então, o paciente ele chega para o Martagão, que é um hospital terciário, né, de alta complexidade, mas referenciado de outros serviços. Então, ele pode se dirigir a uma unidade de emergência, mesmo posto de saúde, e de lá ele é encaminhado ao Martagão quando há essa necessidade. Né? Esse fluxo já é bem tranquilo, já acontece hoje com facilidade. Doutora Alice, e essa primeira consulta, né, com o pediatra e a frequência que a mãe deve levar o filho nesses primeiros meses de vida? Eu acho que a população tem de ficar assim, bem atenta para isso e exigir esse tipo de atendimento. Né? Exigir esse atendimento, como exigir também os exames. Como as mães cobram, como você falou, o teste do pezinho, por exemplo, não deixar de perguntar, fez o teste do olhinho, fez o teste do coração, a mãe também tem de cobrar. Né? Eu acho que os pais, eu não digo a mãe, mas os pais têm de cobrar. Bem, o atendimento do recém-nascido nós fazemos e orientamos que com 48 horas após a alta da maternidade. Normalmente as crianças ficam em torno de 48 horas na maternidade. Depois disso, 2, 3 dias, deve ser agendado para o pediatra ver o peso, se perdeu muito peso, se perdeu peso a mais do que o esperado, se tem icterícia, como já foi aqui falado algumas vezes. Isso é importante que na primeira semana de vida a criança seja reavaliada. Né? Posteriormente, com 15 dias e nos primeiros 6 meses, mensalmente. O médico deve avaliar como é que a criança está, orientar, sobretudo o aleitamento materno. Cada vez mais a gente tem enfatizado isso, a importância do aleitamento materno nos 6 primeiros meses. E o pediatra, a equipe de saúde vão ajudar a mãe, dar esse suporte para a mãe e, consequentemente, para a criança, garantir o aleitamento materno. Então, nos 6 primeiros meses, a visita deve ser mensal. Né? A menos que a criança precise de algum atendimento com um intervalo menor. Então, essa consulta deve ser feita, esse acompanhamento também importantíssimo, até por essa questão do peso, né? Que estávamos falando antes. Muitas vezes a mãe, ela fica muito insegura com relação à questão do aleitamento materno. E aí tem sempre alguém para aconselhar, e ela começa a introduzir a papinha, o leite artificial, porque ela não acredita que é capaz de nutrir o seu filho. Isso também vai ser importante para o desenvolvimento depois da criança? Mas sim, a garantia do aleitamento materno, gente, é fundamental. A gente não deve esquecer
de estimular mesmo a mãe, de garantir isso, orientar a mãe desde a sua dieta, né? De uma dieta adequada para a mãe, de oferecer, até a técnica mesmo, que na maternidade a gente já faz isso, mas no posto reforçar. Será que ela está dando leite de uma maneira adequada? E isso até medindo o peso, vendo se perdeu o peso ou se não. Então isso vai dar um conforto à mãe e evitar que faça a introdução inadequada de alimentos que poderia o leite materno suprir adequadamente até os 6 meses. Se a gente garantir isso, até os 6 meses o leite materno vai ser muito bom, não só para o crescimento, a criança vai crescer adequadamente, desenvolve, cria imunidade para o assédio. Então, todas as propriedades que o leite materno tem e que a gente tem obrigação, o dever de garantir isso para as nossas crianças, né? O Martagão acaba dando também suporte, Adriana, essa orientação para as mães, vocês fazem também, apoiam campanhas nesse sentido? É tão importante isso que a doutora Alicia colocou, né? Nós recebemos no ambulatório de puericultura, lá no hospital, mães muitas vezes com diversas situações, né? Em relação a medos, dúvidas com relação ao aleitamento materno. E nossa equipe de pediatra hoje faz esse papel de estimular o aleitamento, de orientar, de fazer com que a mãe fique tranquila, entender a importância do aleitamento no processo de saúde da criança, né? Que previne uma série de doenças. Nesse momento, a criança está recebendo os anticorpos maternos e outras coisas de defesa, outra defesa do organismo que é importante, né? Então a gente precisa fazer esse estímulo, né, ao aleitamento. E lá no Martagão a gente também ensina tanto os estudantes de medicina quanto os residentes de pediatria a uma capacitação profissional. A gente orienta como realizar o exame no primeiro momento que a criança chega, como conduzir, como que deve ser feita a puericultura no primeiro ano de vida, quais alimentos que vão ser introduzidos após o 6º mês que a criança passou esse período de aleitamento. Então, tudo isso é realizado. Então, Patrícia, lá no hospital a gente tem uma série de especialidades, como eu já coloquei aqui antes, é um atendimento integral, desde a criança saudável, desde a criança que é feita essa orientação da maternidade, é conduzida ao pediatra, nós recebemos essa criança, até aquelas que têm algum problema de saúde e que precisam ser conduzido de forma mais especializada. Então, aproveito a oportunidade para os nossos ouvintes, né, para solicitar um pouco de apoio à instituição. Nós estamos agora fazendo uma campanha pelo site Quicante, que é um site de financiamento coletivo, né, com o objetivo de arrecadar 40 mil para a reforma da oncologia, da enfermaria de oncologia do hospital, né, que é um setor hoje que atende cerca de 150 crianças por mês, né, em atendimento oncológico. Então, nós hoje somos referência para esse tratamento em todo o estado. Então, queria pedir o apoio dos ouvintes que possam entrar nesse site Quicante. E o interessante, Patrícia, é que você pode doar e receber um prêmio em troca, né? Então, se você doa R$20, recebe um cartão personalizado. Se você doa R$30, recebe CDs do nosso cantor Saulo, que é o grande dessa campanha Só Tá Faltando Você, é o grande apoiador, né? Então, a gente pode fazer essa doação de 20 mil a cerca de 10 mil reais. Então, a gente tem tido o apoio da população, aproveito o momento para solicitar aos nossos ouvintes essa ajuda. Claro, nós reforçamos essa importância, porque quantas mães são beneficiadas por essa instituição, quantas mães recebem esse conforto de saber onde pode levar o seu filho no momento que elas precisam. Então, Adriana, fala mais uma vez o site, como as pessoas podem participar, quem está ouvindo agora e quer contribuir para que o Hospital Martagão Gesteira possa ampliar a sua capacidade de atendimento, especificamente na área de oncologia, mais um serviço sendo ofertado para a comunidade. Certo. Então, esse site da campanha é www.quicante, com K, né? K-I-C-K, quicante.com.br. Tá? E a campanha pode ser... E a campanha, ela vai funcionar até que seja atingida a meta de 40 mil para que a gente possa realizar a reforma desse setor de oncologia. Muito obrigada, tá? Parabéns pela iniciativa e vamos pedir que você que está ouvindo, ouvinte do Saúde no Ar, contribua e ajude também a divulgar para que outras pessoas possam somar a essa grande corrente. Nós conversamos com a Adriana Cardoso, pediatra e diretora técnica do Hospital Martagão Gesteira. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês. E também esteve aqui com a gente a doutora Alicia Moreira, pediatra neonatologista, ela que é membro da Sociedade Baiana de Pediatria, já foi presidente da instituição e é também professora da Universidade Federal da Bahia. Lembrando as mães, hoje foi o nosso objetivo falar dos exames, né, para o diagnóstico inicial da criança. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e também colocar que lá na Universidade Federal, na Maternidade Climeiro de Oliveira, nós damos assistência à criança de risco, a criança de alto risco, neonatal, os prematuros, temos uma UTI neonatal e temos o seguimento dos prematuros também de risco na própria Climeiro de Oliveira.
é o que nós chamamos ambulatório de follow-up, de seguimento daquela criança que precisou de alguma ajuda no período neonatal, as crianças internadas lá. E para o atendimento lá na UFBA, doutora, como a mãe pode ter acesso? Pois é, ela pode ter o acesso tanto na maternidade Climeira de Oliveira, os pacientes que nasceram lá têm esse segmento nesse ambulatório, e no Hospital das Clínicas, nos ambulatórios Magalhães Neto, nós temos, inclusive eu tenho 2 ambulatórios que eu coordeno, tanto o ambulatório de baixo peso como o ambulatório das infecções congênitas. Podem ser matriculados para tratamento ambulatorial lá, vai direto ao Hospital das Clínicas e tem acesso, faz o agendamento para ser acompanhado por lá. E temos também temos uma unidade de pequenos lactentes que nós funcionamos e atendemos sob o sistema de regulação. Não é porta aberta, nós não temos emergência, mas pelo sistema de regulação que nós atendemos de 0 a 3 meses. Isso o ano inteiro, as pessoas podem buscar esse cadastro? cadastro? O ano inteiro, exatamente. Mas lembrar que a prevenção é fundamental e isso pode ser feito desde o pré-natal, desde o atendimento ao parto adequado, a Sociedade Baiana de Pediatria e a comunidade médica mesmo tem apoiado muito isso no sentido de garantir um atendimento adequado ao recém-nascido durante o parto e o período neonatal. E eu acho que isso é bem importante, que a gente faça esse tripé, pré-natal, atendimento ao parto e ao período neonatal, para a gente melhorar uma série de doenças que poderiam ser preveníveis. E garantir a saúde das nossas crianças. Exatamente. Obrigada a todos, obrigada a você que fez com a gente o Saúde no Ar de hoje, que falou sobre a saúde da criança. Amanhã estaremos de volta falando também sobre a saúde do homem. Já convidamos você a participar aqui do Saúde no Ar. Um grande abraço, até amanhã. Saúde no Ar. Informação na dose certa.